Muitas vezes o empreendedor acredita que ter uma ideia bacana é tudo. Olha só, ter uma ideia bacana faz parte de ser um empreendedor de sucesso, mas é muito importante que você tenha uma visão do processo como um todo. Você monte na sua cabeça 3 cenários. Um cenário extremamente otimista, um cenário conservador e um cenário pessimista. E observe bem se a sua ideia bacana é viável no seu contexto atual. Você já fez a viabilidade, você já viu o que você pode fazer financeiramente, você já viu que você tem um perfil de empreendedor e você tem uma ideia bacana. Olha que coisa mais legal, são 3 coisas muito importantes de estarem juntas, né? Mas, e aí, independente disso, será que esse produto é aceito? Eu sempre digo o seguinte: conquiste primeiro sua rua, depois conquiste seu bairro, depois sua cidade, depois você conquista a sua região, depois você conquista o Brasil. Por que isso, Luciana? Porque você vai testando o seu modelo, você vai entendendo onde você erra e onde você acerta. E aí você vai juntando tudo aquilo e vai aperfeiçoando sempre para as próximas etapas. Todas as vezes que nós falarmos aqui em planejamento, nós estamos falando de uma coisa que você não faz apenas na abertura da sua empresa, mas que você faz durante toda a existência dela. Planejar desde antes da inauguração vai fazer toda a diferença, mas se você já está com o estabelecimento aberto e não fez esse planejamento anterior, não tem problema. Você senta agora e faz o planejamento para essa data que você está assistindo a aula hoje e daqui até um ano. E aí você comunica toda a sua liderança. Existe um erro dos empreendedores, de que normalmente eles fazem esse planejamento e guardam para eles. Porque eles estão com um time com problema, porque eu tenho um problema com o gerente, com algum funcionário, não sei o que, e aí eu fico guardando aquilo para falar no melhor momento. Não, o melhor momento é agora, ok? E aí, se você trocar de liderança, se você trocar de funcionário, você senta e fala de novo, alinha de novo o seu planejamento. As pessoas precisam saber para onde esse barco está indo nos próximos 365 dias, no mínimo. O ideal é que elas saibam até de um planejamento um pouco maior, de um tempo maior. Olha, gente, em 5 anos nós queremos abrir 3 filiais da nossa empresa. Então você vai comunicando, isso gera dentro da sua equipe uma expectativa de crescimento. Você vai ver que você vai ter muito provavelmente uma maior fixação da equipe, porque as pessoas têm então aqui vai abrir mais lojas, então eu posso crescer aqui dentro da empresa e tal. Então sempre diga para os seus funcionários quais são os seus planejamentos, ok? Cardápio, número de funcionários, custos, fichas técnicas, lucratividade, ponto de equilíbrio, marketing e todas as ações envolvidas devem ser compartilhadas no mínimo com a sua liderança. Estou imaginando que você é um empreendedor e que você tem aqui uma pessoa, um gestor que seja administrativo e financeiro e um gestor que seja operacional. Essas pessoas precisam saber qual é o ponto de equilíbrio dessa loja. Elas precisam entender quando você passa uma meta, qual é a importância disso. Elas precisam entender e opinar com você quais são os pontos fortes e fracos desse cardápio. Precisam entender que colocar um funcionário a mais envolve não apenas o salário do funcionário, mas num custo sobre encargos, sobre 13º, sobre férias em cima, porque senão a gente fica... E que demitir um funcionário também custa muito caro, porque senão fica muito fácil. Manda o José embora, contrata o Pedro, manda a Maria embora, contrata a Terezinha, e aí é muito fácil fazer isso, sendo que na verdade isso não é a solução. A solução é treinamento e desenvolvimento de talentos. É lógico que, eventualmente, é necessário mandar as pessoas embora, mas a solução não é a demissão, gente. No planejamento do marketing, tenha sempre a parceria da sua liderança. Faça isso sempre com as pessoas que estão no corpo a corpo, com a sua equipe e com o seu cliente. Após a abertura da loja, a gestão será voltada para garantir que os processos estão andando corretamente e fazer os ajustes de rota necessários. Então, é como eu disse, o planejamento é uma coisa que você vai fazer sempre no seu estabelecimento. Ok? Abriu a loja, tem que fazer ajuste de rota, mas ajuste de rota é diferente de inventar uma rota. Ajustar é muito mais fácil. Ah, a gente achou que tal produto nem ia vender, tá vendendo muito. A gente achou que ia vender muito no almoço, tá vendendo muito na janta. Então precisa aumentar a equipe do jantar e tal. Isso é legal de fazer. O problema é quando você pensa assim, aquilo acontece uma coisa que você não tinha contemplado, porque você não fez nenhum planejamento e você senta e fala assim, e agora?
Esse agora que a gente quer evitar no seu estabelecimento. Planejamento do dia a dia da empresa para que o empreendedor não se torne escravo. Isso é muito importante. Você precisa ter checklist de abertura, checklist de fechamento. O que você vai colocar no seu checklist? Todas as coisas que são importantes para serem verificadas todos os dias no estabelecimento. Então você tem lá 10 ou 20 itens que você acredita que sejam importantes, que os seus líderes de cozinha, os seus líderes de atendimento, o seu líder de administrativo e financeiro verifique todos os dias. Então você faz esse checklist e aí você verifica, porque daí você em casa recebe esse checklist pelo seu telefone e você sabe como tá a loja. Uma lâmpada queimou, eu consigo saber não só quando eu chego na loja, mas antes de eu ir para a loja, eu já sei que eu tenho que passar na loja, comprar uma lâmpada porque fulano me avisou. E se não tiver no checklist, fulano vai esquecer de ver se tem lâmpada queimada. Então, todos os dias vai ter lá um checklistzinho que você vai... Os seus líderes vão preencher para você. Vamos lá. Então, eu vou dar para você algumas dicas de estoque. Muita atenção. Estoque, a gente tem que ter ele baixo e usar o sistema a seu favor, ok? Como assim? Veja no seu sistema qual a venda que você teve naquela data. Se você tem expectativa, no meu último Dia das Mães, eu tive uma venda X e eu tenho expectativa de que eu vá ter uma venda um pouco maior esse ano porque eu fiz uma ação de marketing. Então você baseia a sua compra nisso para que você tenha um estoque alinhado. Faça sempre o giro do estoque, primeiro que vence, primeiro que sai. Cuide do seu estoque com carinho, faça higienização. Empreendedor tem que entrar no estoque. Empreendedor tem que entrar na cozinha, abrir geladeira de hortifruti para ver se não tá lá aquele monte de hortifruti queimando, se não tá aquele monte de hortifruti estragando. Vez por outra, abra a câmara frigorífica, abra os refrigeradores, veja o que está acontecendo. Não peça para fulano abrir, abra você. Se você está inaugurando e não tem noção do seu movimento no Dia das Mães, não tem noção do seu movimento no Dia das Crianças, você vai pegar uma base pela empresa que você tem ali, que é mais parecida com a sua e vai ver quantos clientes mais ou menos, como é que é o movimento desse seu concorrente nesse dia, ok? E aí vai basear em ação de marketing, peça um pouquinho a mais, não peça um pouquinho a mais, ou não, a gente está abrindo esse ano, não fiz nada de marketing porque eu estava com medo da minha equipe errar, tem problema, então, mas aí você vai fazer de acordo com aquilo que você percebe na sua cidade, no seu bairro, no seu movimento ali dos seus concorrentes, ok? Planilhas de vigilância sanitária. Nós vamos falar daqui a pouco das regras da vigilância, mas as planilhas de vigilância elas têm que ser observadas também pelo empreendedor. Não todos os dias, você não vai ter tempo disso. Todos os dias quem tem que preencher e dar conta do preenchimento é seu corpo de funcionários e os líderes. Mas você precisa observar se eles estão preenchendo isso da forma correta. Por quê? Se o estabelecimento for fechado pela vigilância sanitária pelo não preenchimento de planilhas ou por inconformidades nas planilhas, a pessoa que mais vai sofrer com o fechamento do estabelecimento é você. Você não pode deixar uma coisa tão importante nas mãos dos funcionários apenas, ok? O cartão de tarefas primárias e secundárias. O que é tarefa primária e secundária, Luciana? Tarefa primária. Eu sou chapeiro, minha tarefa primária é temperar carne e passar carne na chapa. Minha tarefa secundária, porque eu não vou passar as minhas 7 horas e 20 fazendo isso. Minha tarefa secundária, auxiliar na limpeza do fogão. Minha tarefa secundária, auxiliar no corte dos pães antes do horário de abertura da loja. Quais são as tarefas primárias e secundárias de todo mundo da sua equipe? Plano de chão ou escala de trabalho. É muito importante que você tenha distribuído todos os dias quem fica em qual setor. Eu incentivo você a ter uma equipe que troca de posto. A sua pessoa da chapa, é muito interessante que ela também saiba ir para a fritadeira, é muito interessante que ela também saiba montar prato, fazer o arroz e o feijão. Então eu incentivo que você já contrate eles dizendo que isso vai acontecer. Se já abriu, faça uma reunião, diga que isso é super importante, afinal de contas, eles vão tirar férias, eles podem entrar de atestado. Isso é bem importante mesmo que aconteça. E daí, dessa forma, se tem uma escala, se cada um faz uma coisa num dia, quem é que está na cozinha naquele dia, quem é que está na chapa, quem é que está fazendo a sobremesa naquele dia, quem é que está no salão, ok?